Segunda-feira a gente já sabe, né? Vem Boletim Focus aí e o termômetro de como estão as expectativas para a economia no Brasil, Ju. Bom dia. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Sheila. Bom Bom dia para o dia, nosso Ju. ouvinte. Boa semana aí. A gente vai chegando no final do ano, vai dando aquela necessidade de fazer um balanço, né, do que foi o ano de 2023, o que principalmente a gente pode esperar para o ano que vem, agora final do ano. Então, aproveitando o Boletim Focus, que saiu agora de manhã, a gente vê que as expectativas para esse ano, o PIB deu uma diminuída, a de leve, tá? Agora está em 2,84% a previsão de crescimento para esse ano. E para o ano que vem, continuam mantidas as previsões de um crescimento menor de 1,5%. Eu vou pegar como gancho primeiro o dado aqui do PIB, porque é interessante a gente entender. Muita gente tem me perguntado, poxa, mas a gente vai crescer menos no ano que vem? É um crescimento menor, mas quando a gente olha aqui pelos dados, o crescimento do ano que vem vai ser um crescimento que vai dar uma sensação de que é um ano melhor do que o desse ano. Vou explicar por quê. O crescimento desse ano, ele ficou muito baseado no agronegócio, principalmente. Sem o agronegócio, a economia brasileira não cresceria perto de 3%. Cresceria perto de 2%, um pouco menos. Então, só para a gente entender a importância do agronegócio para o PIB de 2023. A gente teve uma safra agrícola recorde, bem acima, inclusive, de grandes especialistas que acompanham muito de perto a safra brasileira, o setor agrícola brasileiro. Então, o que a gente percebe é que o agronegócio foi fundamental para o PIB desse ano. Esse ano, agora a gente vê, agora pelos últimos números agora do terceiro trimestre, que o agro vem contribuindo de forma negativa, o que é normal. Primeiro trimestre é o grosso ali da colheita da safra agrícola. Segundo trimestre, a gente já viu uma contribuição negativa, embora ainda forte, a safra ainda se manteve em volumes elevados. E agora, terceiro trimestre, tem uma queda que faz parte do processo natural do setor agrícola. Então, o que é interessante a gente perceber é que sem o agro, a gente tem a indústria, por exemplo. Olhando a indústria, você também vê que o que melhorou foi a indústria, que de alguma maneira está ligada ao agro. Então, a parte ligada mais à exportação, e indústria muito ligada à colheita da safra, então máquinas agrícolas, por exemplo. Quando você tira a parte da indústria, principalmente voltada aqui para o agro e para a parte externa, a parte extrativa, né, minério de ferro, petróleo, porque acaba que está tudo num bolo só, né? Quando você tira esses efeitos do agro e tira minério de ferro e petróleo, a indústria, como a gente conhece mesmo, né, a indústria de produtos manufaturados, acumula até aqui o mês de setembro, a gente vê que tem uma queda acumulada de 1,2%. Então, quando a gente olha o número geral, nem parece ruim. Você vê, a indústria esse ano tem uma queda de 0,2. Então, nem é uma queda brutal, né? Ficou ali no 0 a 0, mas quando você tira esses efeitos de agro, uma indústria específica, né? E petróleo e minério de ferro, a indústria recua mais de 1%. Quando a gente olha os dados do comércio, que reflete muito o poder de compra dos brasileiros, também é interessante a gente separar um pouco, porque está ali meio que no 0 a 0, agora no terceiro trimestre, mas fica muito claro que a parte que depende de renda, são coisas mais baratas, que a inflação ajudou, está bem melhor. Então, a parte de supermercados, por exemplo, está bem melhor do que a parte ligada a crédito, a parte de máquina de lavar, geladeira, né, esses chamados bens duráveis. Então, isso está muito ruim. E a parte do setor de serviços, que é a última aqui, que é o que mais pesa no PIB, né? A gente vem falando, restaurantes, bares, a parte de serviço, o que a gente percebe é que também teve um desempenho mais fraco agora no terceiro trimestre. Então, o que parece é o seguinte: a economia começou muito bem o ano, perdeu o fôlego agora no finalzinho do ano, mas a
a luz aí no final do túnel e a esperança que a gente consegue perceber nesse momento é que, embora a economia desacelere, principalmente porque o agro perdeu muita força e os outros serviços estão recuperando ainda lentamente em função da renda, da queda de juros, a gente vê que você vai ganhando um fôlego para o crescimento do ano que vem ser nessa casa aí de 1,5% a 2%, mais um crescimento que vai ficar mais focado na melhora do poder de compra do consumidor, na melhora com a queda de juros, com a queda do endividamento, depois o desenrola. Então, é interessante a gente olhar que é um ano novo que tem um PIB com um crescimento menor do que o desse ano, mas um crescimento que é mais espalhado e sustentado pelo poder de compra do brasileiro. Então, esse é um pouco o resumo que a gente pode tirar aqui das previsões do Focus, que a gente traz aí toda segunda-feira com as previsões médias para a nossa economia.